Pep Guardiola extremamente abalado, o que explicou a queda de rendimento do Manchester City nas últimas temporadas, em especial naquele período nebuloso de 10 partidas sem vencer do time entre 24 e 25. E o motivo vai muito além do campo e bola, dos estresses naturais, dos bastidores, do dia a dia no futebol, é pessoal. Como o divórcio de Pep Guardiola acabou prejudicando o rendimento do Manchester City. Instabilidade emocional, lágrimas, estresse e simplesmente um Guardiola irreconhecível dentro do que é, geralmente, a sua pose e a sua estabilidade emocional. Guardiola confessou aos jogadores num determinado momento que o fim do seu casamento estava sendo um grande problema para sua cabeça, para o trabalho do Manchester City. Se você fizer uma pesquisa com fãs de futebol e perguntar o que eles pensam sobre o Guardiola, quais são as suas principais características, é aquele cientista maluco, obcecado. Pensa em futebol 24 horas por dia. Workaholic, o tempo todo tá ligando para jogadores, treinador, passando suas ideias, tendo ideias novas. O tempo todo um fissurado por táticas e estratégias, não só no futebol. No próprio livro dele, que eu até recomendo, ele fala sobre o quão fascinado ele é pelo xadrez, por exemplo. Num determinado dia, o cara liga quase meia-noite pra Lionel Messi e fala: pega o teu carro e vem aqui pra casa agora que eu preciso te explicar uma estratégia pra gente ganhar do Real Madrid. Mas de repente, as coisas mudam e num determinado momento da trajetória amplamente vencedora de Guardiola pelo Manchester City, depois de ter conquistado quase tudo pelo Bayern de Munique, tudo pelo Barcelona, revolucionado o futebol, ele tem uma crise. Jogos sem vencer, inclusive contra times muito mais fracos, as ideias não acontecendo, os jogadores não assimilando o que estava acontecendo, e o motivo é mais simples, ou melhor, mais complexo do que parece. Nunca tinha acontecido na sua carreira ficar 7 jogos sem vencer, um empate e 6 derrotas, e talvez o empate, que foi o único ponto conquistado pelo City no meio desse período nebuloso, talvez tenha sido o mais traumático. Vocês se lembram daquela imagem do Pep Guardiola todo arranhado, ele chega a estar machucado no nariz, com arranhões na cabeça, na careca dele, né, na bochecha, e ele confessa, né, eu me machuquei no momento que o Feyenoord empatou o jogo. Aquele jogo tava 3-0 pro City, era o fim de uma sequência de 5 jogos sem vencer, 5 derrotas. O Feyenoord no segundo tempo, num apagão, empata o jogo. Um modesto time da Holanda, modesto se você parar pra pensar no que é o investimento do Manchester City, né? E que ocasiona todo aquele caos. E é justamente no documentário de Beautiful Obsession que a gente tem a noção do que estava acontecendo naquele momento, que vai muito além do campo e bola, muito além dos bastidores. Esse documentário ele está sendo produzido mostrando bastidores, vestiário, dia a dia, treinamentos, jogos, entrevistas, um documentário de fato das temporadas 24, 25, 25, 26 do Manchester City. E, curiosamente, temporadas em que a Champions bateu na trave, em que o time, inclusive, na última temporada, perdeu a Premier League para a equipe do Arsenal, divulgando conversas, discussões acaloradas, situações que nunca tinham sido expostas pelo clube britânico e que, curiosamente, talvez nunca tivessem acontecido naquele teor, daquela maneira, com os próprios jogadores do Manchester City. Após aquele empate sofrido para a equipe do Feyenoord, o Manchester City seguiu mal no campeonato inglês e ainda perdeu mais uma partida na UEFA Champions League para a Juventus no dia 11 de dezembro de 2024. 7 derrotas nos últimos 10 jogos. Eu mesmo falava, cara, o que tá acontecendo, né, cara? O que é essa pane na equipe do Manchester City? Alguns alegavam nos comentários que poderia ser ali a falta de assimilação de ideias, que poderia ser a lesão dos jogadores, parte física, diversas coisas que você consegue tentar enxergar, mas quando você não tá a par do que tá acontecendo de fato, você não consegue. Josep Guardiola e Cristina Serra tinham um relacionamento desde a década de 90. Oficializaram seu casamento em 2014. Tiveram 3 filhos e ela esteve presente nos momentos mais grandiosos profissionalmente falando da vida de Pep. E aí entra em cena Estiarte, assistente e um dos melhores amigos da vida de Pep Guardiola, que afirmou no documentário que raramente conversava com jogadores, trocava ideia, algo do tipo, né? Era realmente um assistente ali, um membro da comissão técnica. Entretanto, ele julgou necessária uma abordagem às principais referências do elenco, afirmando que, óbvio, todos os jogadores estavam percebendo que o Guardiola estava mais irritado, triste, diferente, abalado emocionalmente, e o Estiarte informou a esses jogadores que cuidassem dele, sabe? Geralmente é o técnico que faz um carinho naquele jogador que não tá se sentindo muito bem. Dessa vez eram os jogadores que precisavam abraçar o Guardiola, porque realmente a cabeça dele estava muito abalada por conta da separação de sua esposa. Guardiola passava pelo
pelo seu processo de divórcio. Inclusive, a partida contra a Juventus, que sacramentou, digamos assim, escancarou essa crise no Manchester City, aconteceu faltando menos de um mês para o seu divórcio assinado em definitivo na virada do ano. Naquele pós-jogo, após aquela derrota, além de demonstrar irritação com o desempenho da equipe do Manchester City, que sim, era uma equipe que precisava ser cobrada pelo desempenho, pelo que ganhavam, pelo que poderiam produzir, Guardiola faz desabafos, dizendo que estava envergonhado de si mesmo, que estava desapontado consigo mesmo, que se sentia triste, sozinho, e que não conseguia mais concatenar ideias para fazer com que o trabalho dele e dos jogadores fluíssem. E ele prometeu, garantiu que em breve eles teriam um outro treinador. Foi muito enfático e dá pra perceber na cara dos jogadores da equipe do City o quão abalados eles ficaram naquele momento com aquele discurso. E é curioso, faço aqui meia culpa, né? Porque quando você pensa no Pep Guardiola, sinceramente, você pensa num cara muito metódico, você pensa num cara muito sistemático, você pensa num cara que ele tem um modelo de jogo, tem um sistema de jogo, ele tem uma ideologia e dentro dessa ideologia os jogadores precisam se adaptar, se capacitar para jogar dentro dela, obedecendo aspectos táticos, aspectos sem bola, posicionamento, o momento certo para você atacar um espaço, geralmente jogadores muito intuitivos, né, muito lúdicos. Eles não têm, tirando o Messi, lógico, né? Eles não têm tantas oportunidades assim com o Guardiola, mas você vê que é um cara que a paixão dele é muito atrelado ao sistema de jogo, à ideologia dele. Não é separado o Guardiola técnico do Guardiola pessoa, sabe? CPF, CNPJ, trabalho, é tudo uma coisa só. É muito homogêneo. Tanto é que o Guardiola ele fala o tempo todo nesse documentário sobre paixão por jogar, paixão pela ideologia de jogar. Vocês têm que ter amor pela bola, amor por fazer aquilo que vocês podem desenvolver dentro do campo. E a partir do momento que o Guardiola algo se quebra dentro dessa paixão dele, casamento, ele mesmo fala que estava muito desapontado que ele perdeu a mulher mais fantástica do universo, que eles perderam a paixão ao longo do casamento e que isso fez com que o coração dele quebrasse. Você vê que o coração dele era tão colocado dentro do campo, na prática, no dia a dia, nos treinamentos, no relacionamento com os jogadores, independente de você gostar desse jeito meio metódico dele ou não, cara, é fato que a paixão dele pessoal se quebrando, como ele mesmo disse, acabou afetando nessa paixão dentro do campo e sendo passada para os jogadores e acabando por influenciar no resultado da equipe do Manchester City em campo, no desempenho dos jogadores. É muito louco, né, cara? O futebol é muito mais humano do que a gente pode imaginar, cara. E não só no relacionamento com os jogadores, Guardiola brigou com membros do staff da equipe do Manchester City, discutia com jornalistas e começava a se questionar dentro do documentário se o problema do mundo, de fato, era ele. Irmão, estamos falando de uma das figuras mais vitoriosas do planeta, um dos sujeitos dentro do seu trabalho, e aí pode pegar qualquer trabalho, tá? Não tô falando só de futebol, não tô falando só do esporte, qualquer trabalho. O Guardiola talvez seja um dos caras que mais acertou em detrimento do erro percentual. Acertou ou errou? O Guardiola talvez tenha a maior porcentagem de acerto dentro do que se propõe a fazer um cara dentro do seu trabalho. E esse cara, mesmo assim, conseguiu se questionar se ele era um problema, se ele era ruim, pra você ver como é que funciona a nossa cabeça, cara. E ele mesmo fala que sacrifica tudo, seu tempo, seu esgotamento, tudo pra conseguir ganhar. Ele sacrifica a vida dele pra conseguir vencer. E o que é que isso lhe custou? Talvez, nesse questionamento, ele esteja falando indiretamente sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre o seu tempo com as pessoas que ama. E o intuito desse vídeo, pessoal, não é apenas repercutir uma fofoca, fazer uma fofoca em cima do que será que aconteceu pra Guardiola. Isso pouco importa por aqui. Sinceramente, acho que o mais importante é a gente fazer uma reflexão de como o trabalho, ele às vezes domina aquele cara que é obcecado, de como a gente enxerga aquele cara como um oásis do acerto no aspecto profissional. Revolucionário no Barcelona, multicampeão no Bayern de Munique, transformador na maior liga do mundo, coisa que todo mundo duvidava que o Pep Guardiola chegaria numa liga física e colocaria os jogadores pra jogar. Ele transformou a liga, não só o Manchester City, e no fim das contas a gente vê um cara dentro desses últimos 2 anos dele nesse campeonato, após uma linda trajetória como treinador, esgotado, triste, reflexivo, duvidando de si mesmo e questionando o quanto de tempo o que isso realmente foi eficaz na sua vida, né? Todo o dinheiro, o prestígio, a fama, se no fim das contas lhe faltou alguma coisa no aspecto emocional, no aspecto familiar. Pois bem, indiretamente, será que Beautiful Obsession, ao tratar de fazer um documentário sobre a temporada, os bastidores, o dia a dia do Manchester City, não acabou mostrando pra gente, primeiro, o que pode ter desencadeado na ideia de Pep Guardiola talvez nunca mais estar à beira do campo. Talvez o maior técnico da história em termos de ideia, talvez nunca possa mais estar à beira de um campo comandando uma equipe profissional. E segundo, o que de fato vale a pena nessa vida?